Gente, eu vou começar, porque já são 1h30, para a gente não atrasar, né? Porque muitas pessoas têm aula depois daqui, com outras pessoas, né? A gente já vai começar um pouquinho, tá bom? Vamos aproveitar que a gente está unidos em coração, em pensamentos, com as melhores das nossas intenções, assim, vibrando com as melhores das nossas intenções, e estreitar os nossos pensamentos nessa pequena prece, vibração, rogando por nós, pelas nossas fragilidades, rogando pelo nosso lar, pelos nossos familiares, para aqueles que partiram para a pátria espiritual, por todo o planeta Terra, principalmente nos pontos que ainda a dor, a treva e a dúvida ainda se manifestam de uma forma mais ostensiva. Rogamos por todos os dirigentes administrativos dos países, para que procurem ter mais misericórdia nas suas atitudes, agirem com mais amor, pensando um pouco mais no povo, direcionando com mais consciência, mais próximos às leis de Deus. Agradecemos esta oportunidade de estarmos juntos, trocando nossas vibrações, passando os nossos conhecimentos, e que essa paz e esse amor que por hora sentimos possa ser mantido dentro dos nossos corações durante toda a semana. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Obrigada. Gente, boa noite, acho que foram chegando aí devagarinho. Boa noite, Miriam, boa noite, Marlene, que já estava aí, Ezi, Renata. Desculpa se eu não falei todos, é porque eu não vejo todos na telinha, sabe? Eu fico só com um quadrado, e aí muita gente entra, sai, eu não vejo, tá? Peço desculpas, mas boa noite para todos de uma forma geral. Hoje o capítulo que nos compete, ele é intitulado, boa noite, Glória, ele é intitulado Conflitos da Alma. E o que mais a gente tem é conflitos, então vamos tentar entender um pouquinho o que será que representa os conflitos. Conflitos são ambivalências, a gente vai ver isso. São duas coisas que têm, apesar de serem opostas, têm pesos exatamente iguais na nossa vida. E a ambivalência é a coexistência desses opostos dentro de nós. Só que quando a gente está com conflito, né, que a gente diz que está dando peso às coisas, né, que as coisas têm um peso igual, não tem não. Não tem não, isso é mais uma fuga nossa. Porque, olha só, se eu estou em conflito entre fazer uma coisa que é certa e fazer uma coisa errada, então eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Então, é só eu me posicionar. Mas a gente tem conflitos, né? E, às vezes, esses conflitos, a gente tem dúvida de que se determinada coisa é certa mesmo ou é errada. Aí sim, o conflito é de fato real. Agora, quando a gente já sabe o que é certo e o que é errado, esse conflito é apenas porque a gente não quer abrir a mão do erro para viver o acerto. Então, a gente tem que ter muita consciência sobre isso, porque se a gente já sabe e não quer fazer, porque a gente ainda está muito preso aos nossos erros, né? O erro ainda nos dá algum nível de prazer. Essa é uma sinceridade que a gente precisa ter com a gente. Mas, em alguns momentos, os conflitos, eles ocorrem porque realmente a gente não sabe olhar para duas coisas diferentes e saber exatamente o que está errado entre elas. A gente suspeita, mas não tem uma consciência ainda completamente dilatada em relação àquilo ali. Isso ocorre às vezes. Às vezes esse é fato, é real. Então, vamos lá, vamos ver os tipos de conflitos que nós podemos vivenciar. Conflitos intrapessoal. Acontece dentro da própria pessoa. É uma luta interna entre desejos, valores ou necessidades opostas. Exemplo, quando você quer muito comprar algo, mas sabe que precisa economizar. Então, nesse caso aqui, é o seguinte, eu sei
por valores, né, que valores são, o valor é aquilo que eu já consigo compreender das leis. Mas o meu desejo numa balança, ele está mais forte. Vocês lembram da casa, da mente que eu descrevi certa vez de um livro do Chico Xavier chamado Pensamento e Vida? Então, tem o departamento dos desejos, da memória, da inteligência, e todos eles, acima de tudo, quem rege eles é o gabinete da vontade. Então, quando a gente ainda está subjugados pelos desejos, a gente fica assim, coçando, né? Ah, mas eu quero muito ter, mas eu teria que economizar, porque agora é um momento que a minha vida não me permite ter grandes gastos. Mas é quando os meus desejos falam acima da minha vontade, aí vai surgir um conflito. Então, eu já estou dando esse exemplo para a gente poder sair do conflito. Porque se eu tenho que economizar, o que eu tenho que fazer? Economizar, né? É ponto final. Ah, mas eu queria tanto ter, deixa o ter para depois, se satisfaça com aquilo que você é. Então, assim como eu já estou dando exemplo, eu estou mostrando o caminho. São caminhos difíceis? Claro que são. Se fossem caminhos fáceis, a gente não estava nem falando sobre isso, a gente já tinha superado esse patamar e estava falando de outras coisas. Tem o conflito que é interpessoal, envolve, nesse caso aqui, a divergência entre duas ou mais pessoas. Geralmente surge de diferenças de opiniões, valores, metas ou crenças. É o tipo de conflito mais comum, presente em relacionamentos familiares, de amizade e no ambiente de trabalho. Quando existe essa divergência, que pode ser de opiniões, valores, metas e crenças, tem que entrar o respeito. Aí entra o respeito. Por quê? Eu não quero ter as minhas opiniões. Eu quero. Eu tenho que dar o direito do outro de ter a opinião dele. Isso não me isenta, de forma nenhuma, de eu explicar para o outro é, a minha opinião, dar detalhes sobre ela, para que o outro também possa fazer uma compreensão e, quem sabe, se ele quiser, poder ficar até com a minha opinião, né? Porque é uma coisa bem compreendida, às vezes uma pessoa dá uma opinião, a gente no primeiro momento a gente fica resistente, né? Mas quando a pessoa começa a explicar para a gente para e pensa assim, é mesmo, né? Até que podia ser dessa maneira. Mas se de tudo a conversa descambar para aquele ponto em que, só um minutinho, gente, que eu vou desligar uma coisa aqui. Mas se de tudo, né? A conversa ela descambar para que as opiniões de cada um fica no mesmo patamar, ninguém queira mudar de opinião, o que a gente tem que fazer? Respeitar. Respeita-se. Não fica mexendo mais naquilo ali, você já sabe qual é a opinião do outro. O mesmo vale para valores, metas e crenças. Cada um de nós tem crenças diferentes no mundo. Não existe uma religião só. E que bom que o nosso país é um Estado laico, porque permite que as pessoas tenham as suas religiões, faz com que as pessoas sejam obrigadas a desenvolver dentro delas o respeito, a compreensão. Que bom que nós temos essa liberdade. Já pensou se fosse uma única religião, como a gente já viveu no passado, e que era imposta a gente a aceitar aquilo de qualquer maneira? Era ruim? Foi um período de trevas, foi o que aconteceu na Idade Média. Então, a gente pode não concordar com a crença do outro, mas a gente não precisa fazer daquilo uma discórdia. A gente pode seguir o caminho no respeito das colocações de cada um. Então, assim como eu estou falando dos conflitos, eu já estou dando as soluções, ou parciais soluções, né? Porque não existem só essas, né? Conflito intragrupal ocorre entre membros de um mesmo grupo. Pode ser causado por divergências sobre como o grupo deve operar, quais metas seguir ou quem deve liderá-lo. Um exemplo é a disputa por poder em uma equipe de trabalho. E outro exemplo é a dentro da casa espírita.
que a gente, às vezes, discorda, e muito, né, é, da forma com que uma pessoa quer conduzir. Boa noite, Célia. Da forma com que uma pessoa quer conduzir, e o discordar chega à discórdia. E às vezes é coisas que não são nem tão sérias. E aí faz com que a gente até se separe. Bobagem, né? Que também é outra coisa que tem que ser respeitada. Se de fato aquilo que está acontecendo é algo muito grave, às vezes até justifica um tempo, uma separação, mas muitas vezes não. Conflito intergrupal acontece entre grupos diferentes, né? Pode ser resultado de uma competição por recursos limitados, de visões de mundo opostas ou de preconceitos e estereotipos. Então, às vezes, é uma religião contra uma religião, é um grupo racial diferenciado. A minha raça é mais nobre. O que é nobre para nós espíritas? É o espírito, não é a cor da pele. Não é a opção sexual de uma pessoa que vai falar do caráter dela. É como ela conduz a opção sexual dela que vai falar sobre o caráter dela. Vocês concordam? Vamos dar exemplos claros. Hétero e homo. Vamos botar só dois grupos, tá bom? Hétero e homo. Se um hétero ele é promíscuo, é uma pessoa que tem muitos relacionamentos, não tem constância, isso é ruim? É. Né? Mostra uma fragilidade, um predomínio da matéria sobre o espírito. Mas assim como tem hétero, tem homo, assim? Tem. E vice-versa. Tem pessoas que são corretas, né, como homossexuais e são corretas como heterossexuais. Mas surge numa sociedade, surgiu e ainda isso ainda vigora, de que toda pessoa que tem uma opção sexual diferente, ela deve ser retaliada, ela deve ser colocada à margem. E aí eu pergunto, Jesus colocou à margem as pessoas que eram tidas de má vida na época dele? Então, qual é o meu direito de fazer isso, eu como um espírito imperfeito? Então, tudo aquilo que foge à regra do amor ao próximo, como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, a gente já pode ver que está no caminho errado. Se eu tenho preconceito de raça, preconceito de culturas, né? Se eu rotulo as pessoas, se eu for violento, se eu estimulo a agressividade dentro de uma sociedade, pode crer que eu já estou na contramão. A gente não está no caminho correto, né? Por isso que foi perguntado no Livro dos Espíritos, questão 886, como era, como era a caridade segundo o que Jesus entendia. E aí aquele famoso BIP que eu falei para vocês, benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Se a gente não consegue, dentro dessa tríade, viver dentro dessa tríade, a gente está fora da caridade. Aí você, mas caridade não é dar algo? É dar alguma coisa ou dar de si próprio. Então, se eu, né, Jesus ali enfocou a caridade como um fator moralizador, porque veja bem, ser benevolente, isso está falando de quê? De conduta moralizadora, não está? Ser indulgente, ele está falando de uma outra virtude, novamente. E perdão das ofensas, ele está falando de uma outra virtude que é a misericórdia. Então, Jesus entendia a caridade como algo principalmente moral. Não que ele desdenhasse a caridade material, não é isso. Mas ele fala da caridade numa amplitude mais abrangente. Então, tudo que foge a um comportamento de caridade na sociedade, a um comportamento de caridade entendido como Jesus entendia, que é o BIP, digamos assim, a pessoa está distante das leis de Deus. Não tem como dar aval a isso em momento nenhum. Né? Então, é para a gente começar a pensar isso dentro de uma sociedade. As descaridades que muitas vezes a gente vai fazendo. Ok?
Como vocês estão calados, significa que vocês estão concordando. E se não tiver, já era, porque vocês não estão falando nada. A Miriam adora, olha lá. Isso aqui é um pensamento que diz assim, numa contenda, uma briga, né? Existem muitas razões, mas a única que deve prevalecer é o amor. Esse pensamento, ele foi nos dado quando eu trabalhei numa mesa de desobsessão por um espírito. E o espírito disse isso, numa contenda, olha que interessante, existem muitas razões, e é verdade, quando a gente está brigando, a gente está sempre com a razão, né? E o outro que está brigando com a gente, como é que ele está se sentindo? Cheio de razão também com a gente. Então, ela disse assim, existem muitas razões, que é a minha, é a sua, de quem está assistindo a briga, não é? Você já viu quando alguém está assistindo a briga na rua? Cada um fala uma coisa, já viu isso? Quando duas pessoas na rua começam a brigar, e vem aquele mundaréu de gente e começa, isso aqui é porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, porque eu estou a favor de um, outro estou a favor de outro, não é assim? Então existem muitas razões, mas a única que deve prevalecer é o amor. Difícil, né? Já pensou quando a gente estiver brigando agora, que a gente estiver se achando cheio de razão, a gente botar a água da paz, que Chico Xavier foi recomendado colocar na boca, né, que é a água da paz, é encher a boca e ficar com a boca cheia d'água até a vontade de falar passar, e se agir com amor. Mas a gente age. A gente é capaz de cuspir a água da paz para poder falar. Para a gente pensar, né? A noite é sempre de muita reflexão para a gente. A gente aqui não tem pretensão de fechar o capítulo do André Luiz e dizer que a gente esgotou todas as possibilidades de reflexão. Não. É interessante a gente abrir as portas da reflexão para que cada um de vocês faça a de vocês, que é de suma importância e de valor. Porque as reflexões de vocês diz respeito à evolução que vocês precisam desenvolver dentro de vocês. Então, a função é abrir reflexões para que vocês pensem outras tantas reflexões e possam crescer. Então, vamos lá. Vamos seguir mais um bocadinho. Entendendo, então, o que são conflitos, e não esquecendo desse pensamento dessa nobre mentora, vamos ao caso de Odila e Amaro. Voltando à residência de Amaro, ainda conseguimos observá-lo fora do veículo denso, em conversação com Odila, sob o amparo direto de nosso orientador. Odila está desencarnada. Ele estava tendo outros diálogos lá fora, lembra? E agora ele volta e vai começar agora com Odila. A primeira esposa do ferroviário, identificando o marido, provavelmente com o auxílio de Clarencio, abandonara Zulmira, lembra que ela estava lá no sono, prejudicando a Zulmira no processo obsessivo? Por instante, e ajoelhara-se aos pés, rogando súplice. Amaro, expulsa, corre com essa mulher de nossa casa. Ela furtou a nossa paz, matou nosso filho, prejudica a Evelina e transtorna-te. Apontando a enferma com terrível olhar, acentuava, por que retém semelhante intruso? Ela agiu com uma conduta de misericórdia ou ela agiu contrário a isso? Eu faço a pergunta a vocês. Foi contrário. A Edith está falando aqui que é contrário. Vocês concordam? Né? Expulsa, corre com essa mulher de nossa casa. Ela furtou a nossa paz. Muito obrigada, Lorena. Alguém pode roubar a paz que eu tenho? Não. Se me roubou a paz, é porque a paz não se fez ainda dentro de mim. Ela está em construção dentro de mim. Já há aspectos dentro de mim que, em plena guerra, eu consigo me manter em paz, mas em outros momentos, em outras circunstâncias, eu caio dentro da guerra. Por isso que eu falo de vocês, dessa conduta de misericórdia a nível social, porque nós estamos vivendo uma era polarizada, que foi falada no livro A Gênese por Kardec, quando ele falou de como seria a mudança que iria anteceder ao mundo de regeneração, que os principais conflitos que nós viveríamos não seriam as catástrofes materiais, mas sim os conflitos ideológicos. Qualquer hora desse eu vou trazer, copiar e botar aqui para vocês olharem. Então, e é isso que nós estamos vivendo, é cuidado, que tem coisa na gente que a gente ainda não tem evolução moral fixada, e quando vê a gente está naquele burburinho, naquela violência total junto, falando, brigando e acontecendo.
Toda vez que a gente estiver na violência, a gente está errado, não tem meio termo, não tem, não tem. Toda vez que a gente estiver dando aval a violências, a gente está errado. Então, cuidado, porque o nosso telhado é de vidro. O nosso telhado é de vidro. Então, ela chama Zulmira de intrusa, porque ela não está levando em consideração os fatores kármicos. Ela não está. Né? Mas ela fala mal da Zulmira, e o que ela faz com a Zulmira? Mal. Né? O mal. Se eu falo bem, e se eu quero bem, é o bem que eu tenho que viver. Como é que ela pode dizer que aquela mulher furtou a paz dela se ela furta a paz da Zulmira todos os dias? Ela não é diferente, então. Então, como falar se eu não vivo dessa forma? Com que autoridade eu falo de alguma coisa que nem eu não vivo aquela coisa? Vocês sabem a história de Gandhi? Dizem que certa vez, eu e as minhas histórias, né? E certa vez, vocês gostam, uma mãe levou o seu filho até Gandhi porque ele comia muito açúcar e o menino tinha verdadeira paixão por Gandhi. E ela sabia que se o Gandhi falasse para ele parar de comer açúcar, que ele parava. Quando chegou lá, a mãe conversou com o Gandhi, falou que o menino comia muito açúcar, o Gandhi pede ela para voltar uma semana depois. Ah, tudo bem. Ela pensou assim, poxa, pensei que ele podia resolver agora, mas tudo bem, volta uma semana depois. Só que ela ia enfrentar uma fila colossal para poder falar com o Gandhi. Não era tipo assim, eu quero falar agora, já sou atendida, não. Não era assim que funcionava. Ela ficou naquela fila quilométrica, levou o menino de novo, chegou perto de Gandhi, Gandhi explicou a situação e perguntou, agora o que o senhor pode agora falar com meu filho para ele parar de comer açúcar? O Gandhi virou para ele e falou assim, menino, pare de comer açúcar. E o menino fez com a cabeça que sim, que não ia mais comer açúcar. A mãe virou para Gandhi e falou assim, poxa, o senhor não poderia ter falado com ele isso há uma semana atrás, né? Aí ele disse assim, há uma semana atrás eu também comia açúcar. Então, como você quer, né? Uma coisa que nem você não faz, né? Então fica complicado. Se a gente quer, a gente tem que fazer. Quem será que foi Odila, né? Estou curiosíssima, né? Mas vamos seguir, né? Porque até agora a gente não sabe nada dessa mulher. Vamos lá. E aí, questionamento de André Luiz. Ele fala assim: Esteves, ao tempo da Guerra do Paraguai, sofrera tanto quanto Júlio o suplício do veneno, né? Lembra? O Esteves foi envenenado pelo Leonardo Pires, certo? Mas o Júlio tomou veneno e depois se afogou. Por que surgiram em ambos efeitos tão dispares? Esteves estava bem, não tinha nenhuma sequela na garganta, nenhuma sequela de lugar nenhum. Mas o menino Júlio estava lá no Lar da Bênção, ainda com a marca perispiritual, né? Por quê? Por quê? Por que que um traz tantas sequelas e o outro não? Ele pergunta isso para Clarence. E aí Clarence responde. Não tomaste em consideração o exame das causas. Tem causas de diferença? As causas são diferentes? De Esteves para o rapaz, para o menino Júlio? Esteves foi envenenado. E Júlio se envenenou. Tem uma diferença? Um é suicida, o outro não. Ele é o produto de um homicídio. Então ele continua assim. Isso. O suicídio acarreta vários complexos de culpa, claro, porque o suicídio é uma infração, entre aspas, às leis de Deus. E aí a gente se sente culpado por ter se afastado da lei de Deus? Ele gera culpa? Gera. A fixação mental do remorso, porque remorso é ficar remoendo, né? Opera inapreciáveis desequilíbrios no corpo espiritual. O mal, como se instala nos recessos da consciência que o arquiteta e concretiza. Vimos Leonardo Pires com a imagem de Esteves atormentando-lhe a imaginação e observamos Júlio, enfermo até agora, em consequência de erros deliberados aos quais se entregou há quase 80 anos. O pensamento que desencadeia o mal encarcera-se no resultado dele, porque sofre fatalmente os choques do retorno no veículo em que se manifesta. Então, um sofreu, né, um homicídio,
foi morto por alguém envenenado, mas não tinha intenção de se envenenar. O Júlio tinha intenção de se tirar a vida. Então, é essa a diferença principal, tá? É a intenção. Um queria se tirar a vida, o outro não tinha nenhuma intenção. Tomou o veneno sem saber que aquilo era veneno. Se soubesse, não tinha tomado. Não houve nenhuma intenção em se tirar a vida. Mas Júlio, sim, teve a intenção, e tanto que quando não conseguiu, foi lá e se afogou. Né? Então, duplo suicídio, né? Tentou, não conseguiu, fez uma lesão, depois foi a vias de fato. Grandes somas de erros, né? Então, vamos lá. A culpa está ligada a uma ação específica que realizamos ou deixamos de realizar, ou algo errado que fizemos, ou algo de bom que poderíamos ter feito, mas não fizemos, e que violou nossos próprios padrões morais. E não se esqueça que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência e que quando se a gente quisesse auscultar as leis de Deus, a gente teria acessado a lei e não teria cometido o suicídio. Então, é uma violação. Por isso que o suicida, onde ele vai, ele carrega o sofrimento de culpa dele. Por quê? E ele carrega todo o tribunal, o juiz, né, os advogados, ele carrega todo mundo para culpar ele e botar ele na cadeia. Por quê? Porque o tribunal está na consciência dele. Para onde ele vai, ele carrega essa culpa. Só tem um jeito, é ele se libertar dessa culpa, para poder sair da prisão. Arrependimento, expiação e reparação. Então, vamos lá. Culpa. Aqui eu fiz duas abordagens, só para a gente entender. Por que eu botei psicologia transpessoal? Porque para quem aqui estuda as obras de Joana de Ângeles, as obras de Joana de Ângeles são todas embasadas na psicologia transpessoal e não na psicologia tradicional. Então, é só para a gente entender que toda vez que a gente erra, ou a gente cai em culpa, lembra? Ou desculpa, lembra que eu sempre falo isso para vocês? Na culpa a gente se auto-julga, se chicoteia, se trancafia dentro de uma cela. Na desculpa a gente projeta todo o erro para o outro, dizendo que a gente só errou por causa do outro. E aí a gente cai num processo de irresponsabilidade total, como se tudo aquilo que estivesse acontecendo fosse 100% culpa do outro. Mas lembra que eu falei para vocês já em outras aulas? Não existe nesse mundo de provas e expiações, cuja maioria de nós são espíritos imperfeitos, aqui numa contenda, numa briga, numa situação qualquer, a gente nunca está isento de culpas 100%. A gente tem alguma porcentagem, pode ser pequena, mas a gente tem. Então, na psicologia tradicional, a culpa é um sentimento de arrependimento e responsabilidade por uma ação ou omissão específica que violou normas pessoais ou sociais. Foco no comportamento. Eu fiz algo de errado. Na psicologia transpessoal, expressão de ilusão de separatividade, né? Então, ela não mostra para gente ela mostra para gente que não existe a separatividade. A gente não está separado, a gente está todo mundo interconectado. A culpa é vista como um sinal de desconexão da essência da unidade. O momento em que você se desconecta dessa unidade, porque a gente não vive esse sentimento de unidade, porque nós somos egóicos, nós somos orgulhosos e egoístas. Então, é cada um sistema vivendo separado do outro, mas em realidade a lei de Deus, ela é toda conectada, todos nós estamos conectados uns aos outros. A gente não quer essa conexão. Tanto que a gente é regido por orgulho e egoísmo, é o nosso mundico, aquilo que gira em torno da gente é que é importante, que pode me afetar, o resto, ó, dane-se. Não é mais ou menos assim na sociedade, né? Então, a culpa ganha uma expressividade muito mais alta. Então, o foco da consciência é na oportunidade de crescimento. Você não cai em culpa, você aproveita aquele erro para fazer o quê? Para você aprender com ele e granjear uma oportunidade de crescimento espiritual e emocional. É para isso daí. É uma abordagem um pouco diferente. Na desculpa, na tradicional, ato de pedir perdão ou absolver, né, a si ou a própria pessoa. Serve para aliviar o peso emocional e reparar relacionamentos, né? Pede perdão, diz que é do outro, fica por isso mesmo, tá? A situação.
ato de expansão da consciência, né? É um processo de 3 etapas: aceitação, poder da palavra e perdão, que dissolve o ego e a separatividade, levando ao auto-perdão e à compaixão. Então, como há uma expansão de consciência, eu entendo que a gente está conectado, a gente tem que se harmonizar entre si, tem que haver entre nós o auto-perdão e a compaixão. Por quê? Somos irmãos uns dos outros, somos espíritos imortais. A transpessoal acredita nisso, que nós somos espíritos imortais, a tradicional não. É tudo só matéria. Então, a visão é mais ampla, né? Porque quando a gente é espírito imortal, tem uma série de processos, tem as reencarnações, e aí o que acontece? Tudo modifica no nosso mundo. Porque o que a gente não resolver agora, beleza, pode não ser, se eu não quiser, mas fica transferido para uma próxima vida. Não tem jeito. É resolver ou resolver, entendeu? Hoje, amanhã ou depois, vai ter que resolver. Então, ela expande um pouco mais os horizontes do nosso entendimento, fazendo com que a gente busque soluções mais rápidas. E agora eles começam a pensar na reencarnação do menino Júlio. Como não desconhecem o nosso corpo de matéria rarefeita, está intimamente regido por 7 centros de forças. Que corpo de matéria rarefeita é esse que nós temos? Vocês sabem? Qual é o corpo de matéria rarefeita que nós temos? Perispírito. Uhum. Isso aí, não sei quem foi não, mas isso mesmo. É o perispírito, tá? E é no perispírito que se encontram os chakras, né, que na verdade são chamados por André Luiz centros vitais ou centros de força, que são 7, que se conjugam nas ramificações dos plexos, ou seja, o que se liga em plexos, nos nossos plexos. Cada lugar aqui tem um plexo. Que são plexos? São amaranhados de nervos. Então, os plexos são isso, amaranhados de nervos, e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, porque é a mente que plasma e mantém o perispírito. Vocês sabem disso? Lembra dos ovoides, quando eles perdem a forma perispiritual? Na mente está todo o registro. A partir das reencarnações, a gente vai buscando aqueles registros de novo e vai voltando vai, vai dando forma de novo ao perispírito, a forma humana. Se os registros não tivessem no campo mental, uma vez o perispírito sendo destruído, a gente não teria mais como retornar à forma humana no processo de ovoidização. Lembra que a gente teve essa aula lá no outro livro, no livro intitulado Libertação. Então, todas as diretrizes, as bagagens vêm da mente. A mente que dá a formação do perispírito, o perispírito vai formar o corpo físico. Cada um tem as suas funções, tá? Deixa eu ver aqui. Estabelecem para o nosso uso um veículo de células elétricas, que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Nossa posição mental determina o peso específico de nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Se a nossa mente vibrar baixo, né, porque temos pouca moralidade, como é que vai ser, vocês acham que vai ser esse perispírito? Um perispírito mais denso, pesado, grosseiro, ou um perispírito mais suave, se nós ainda... Como? Oi? Vai ser mais pesado, mais grosseiro. Então, quanto menos moralizado nós somos, mais o nosso perispírito é pesado, é denso, é opaco, sem luminosidade. Mas quanto mais evolução a gente tem, mais o nosso perispírito é mais diáfano, quintessenciado, suave. E aí, se nosso perispírito for muito pesado mesmo, a gente vai poder morar, ir para a colônia espiritual, nosso lar? Não. Vai ficar um pouco mais para baixo. Por quê? Porque está pesado, não sobe, né? Ele tinha que ser mais gasoso, né? Porque o gás é volátil, né? Tinha que ser mais leve. Mais leve, ele pode subir às esferas mais altas, mas muito pesado, ele fica chapado, né? Em dimensões conscienciais mais próximas à Terra.
Então, a gente, quando morre, a gente mostra a cara lá do outro lado. Não adianta querer mostrar que é evoluído se não for, tá na cara. Porque o perispírito é sem brilho, sem luz, é opaco, é escuro, é pesado. Então, aqui a gente pode fazer cara bonitinha, nossa, como ela é evoluída, mas lá não dá. Lá é aquilo que a gente é, né? Então, vamos lá, vamos seguindo essa linha de raciocínio. Isso aqui é para falar que os chakras que estão no perispírito, eles são, eu gosto muito dessa definição simplória do Dr. Jorge André, ele diz que são relés, adaptador de energia. E é bem assim mesmo que são os chakras. Por quê? As energias que partem do perispírito para o corpo são energias diferentes. Do perispírito é muito mais sutil, por mais que o perispírito seja grosseiro, mas o perispírito tem uma energia muito mais sutil do que o corpo físico. Por mais que ele seja grosseiro, as energias são diferentes. Então, essa energia que parte do perispírito, que é mais suave, menos densa, né? Ela vai partir com um potencial muito grande, como se fosse uma usina, um potencial muito grande. Se esse potencial muito grande de energia, porque aqui é mais suave, mais energético, ele chegar com essa velocidade, com essa força ao corpo físico, equivaleria eu pegar minha televisão ou meu computador, que está aí na nossa frente, eu ligar ele na usina hidrelétrica. O que, que vai acontecer se eu ligar direto na tomada da usina hidrelétrica? Vai voar computador 1000 pedaços, não é? Então, eu tenho que ter algo que faça essa adaptação das energias que vêm do perispírito para o corpo. Então, ele é um adaptador de energias. E é da mesma forma, as energias, as informações que vêm do corpo e que precisam chegar aqui no perispírito, a energia do corpo, o potencial energético, é muito mais baixo do que do perispírito. Então, eu preciso de alguma coisa que potencialize para chegar a informação aqui no perispírito. Então, ele é um adaptador de energias. Por isso que ele está ali. Ele serve para fazer essa adaptação de corrente. É tipo um adaptador de voltagens. Por exemplo, se eu comprar um aparelho eletrodoméstico de 220, a minha casa 610, ou eu vou ter que usar um aparelho para adaptar, ou mandar trocar o eletrodoméstico por 110, não é? Porque não vai ligar. Ou se a minha casa for 220, eu comprar um eletrodoméstico de 110, o que que eu vou fazer? O que que vai acontecer com o meu eletrodoméstico? Queimar. Vai queimar. Então, o chakra, ele faz essa adaptação de energia. Ele vai adaptar. Ok? Eu estou só fazendo um resumo, como é que se fala? Uma revisão, tá? Então, ele tem essa finalidade de adaptar, de ligar. Nós temos 7 chakras, né? Então, ele vai adaptar as energias, vai conectar-se aos chakras, vai absorver o fluido vital, vai distribuí-lo pelo corpo afora, levando ele para todos os órgãos, para todos os lugares, ok? Claro que a gente não vai dar aula aqui de chakras, a gente está só fazendo o quê? Uma revisãozinha, tá bom? Então, a gente tem o coronário, que é onde chegam as energias diretas do espírito aqui em cima, né? E aí a gente vai ter uma glândula muito especial aqui, que ela vai fazer a adaptação das energias eletromagnéticas e neuroquímicas, que é a glândula pineal. E aí, daqui, essas energias vão ser distribuídas até embaixo. Esse chakra aqui, ele recebe essas energias do espírito e tem por finalidade fazer a distribuição e organização dos chakras ali para baixo. Foi? Vou passando, isso é só uma revisão, vocês já estão cansados de saber isso. Aí lembra que o Clarence falou dos plexos, né? Que alguns chakras, os chakras estão todos eles ligados a plexos, a não ser o coronário, que está ligado direto ao cérebro, né? Mas os plexos são fios que saem da coluna, da nossa medula, que fica dentro da coluna vertebral nossa, saem fios, saem nervos, né? Os plexos são amaranhados de nervos, são um bolo de nervos ali juntos.
que vão inervar uma série de estruturas. Então, o plexo carótido vai inervar toda essa região aqui de pescoço, um exemplo, né? O laríngeo também. Então, desculpa, o plexo frontal vai inervar essas regiões mais frontais, o laríngeo mais a garganta, o cardíaco mais as funções do coração, pulmão, etc. e tal, o gástrico mais ao estômago e vai por aí afora, né? Cada um deles assim. São como se fossem caixinhas dessas de disjuntores que tem na nossa casa. Vocês sabem o que é a caixinha de disjuntor que tem na casa? Quando tem algum curto-circuito dentro de casa, a gente fala assim, vai lá na caixinha de disjuntor, tem um monte de alavanca, a gente desliga aquilo tudo, né? Porque ali parte as energias que chegam da rua e ele vai distribuir um pouquinho para cada canto da casa. Isso aí são os plexos. Então, naquelas regiões tem potencial energético, mas o potencial energético de ambos os lugares são diferentes. Então, por isso que tem que ter o chakra para fazer uma adaptação das energias mais sutis para as energias mais grosseiras. Mas as células nervosas também têm potencial elétrico. Quem já fez encefalograma vai medir os potenciais, a frequência do cérebro. Quem já fez eletroneuromiografia vai medir os potenciais dos nervos, para ver se eles estão inervando direitinho, mandando as informações para os músculos direitinho funcionarem. Então, essas células são todas células muito energéticas, que têm potencial elétrico. Por isso, não é por um acaso que elas estão ali e os chakras também estão ali, não é por um acaso. O acaso não existe. Leia Kardec, não é assim? O estúdio Kardec, né? Então, vamos lá. Mas lembra que eu falei que em determinada aula eu ia falar do modelo de consciência do professor Jorge Andréa, que eu falaria um pouquinho mais? Vocês lembram disso? Se quem não lembra, mas eu prometi, tá? Em algum desses, nas nossas aulas para trás. O doutor Jorge Andréa, ele acredita que nós estamos permeados por todas essas camadas energéticas aqui. No centro está o inconsciente puro, que são as energias que vêm, que partem direto de nós, espíritos imortais. Inacessível ainda para a ciência. O mais externo é o inconsciente passado, que estão todas as informações guardadas lá de tudo que nós fizemos, de bom e de ruim. Porque nós fizemos coisas que valem a pena ser faladas e coisas que a gente não tem a menor vontade de falar sobre aquilo. Mais para fora vai ter o inconsciente presente e atual, que está sendo formado a cada dia pelo nosso comportamento. São arquivos que nós estamos projetando, fazendo, armazenando. Esses arquivos podem ser positivos ou negativos? Sim ou não, gente? Pode, né? Porque a gente tem hora que tem comportamento bom e tem hora que os nossos comportamentos são como? Comportamentos ruins, né? Então, mais por fora, a gente vai ter o corpo mental, ou né, o campo mental, que é aquele que vai dar estrutura para o perispírito, o perispírito, e quem tiver encarnado tem o duplo etérico, que é um corpo ainda que não se sabe muito, mas sabe que ele ali é encharcado de fluido vital, é ele que armazena o fluido vital, é responsável também pelo ectoplasma, pela manifestação da mediunidade de efeitos materiais. E, por fim, a gente tem o corpo físico. O Jorge Andréa diz que as energias que partem do centro aqui, ó, do inconsciente puro, são muito sutis. E que quanto mais a gente vai para a periferia, menos sutil essa energia. Então, tem um fluxo de energia pura, energia melhor, que parte do centro para a periferia, e um ciclo de energias que passa da periferia para o centro, que vão sendo adaptadas. Por quê? São energias mais carregadas que precisam ir sendo decantadas. Ok? Então, imagina aqui no nosso inconsciente passado. No passado, nós fizemos coisas positivas e coisas negativas. Quanto mais negativas, mais ficam na periferia do inconsciente passado. Por quê que ela fica ali? Porque ela que vai jogando para o inconsciente atual, para a mente, para o campo mental e para o corpo, perispírito e para o corpo físico, em forma de tendências ou problemas que nós vamos trazendo. Distonias mentais,
e desordens físicas das mais variadas. Por quê? Diz respeito a tudo aquilo que estava na contramão da lei de Deus. Fica na periferia para sair, ir na direção do corpo para ser resolvida. Pode sair em forma de distonias de comportamentos mentais ou em forma de enfermidades. Por quê? Diz respeito a atitudes nossas que estavam na contramão da lei de Deus e que precisam ser resolvidas e, portanto, têm que ser jogadas para a periferia, para o corpo. Ok? Até aí? Ou isso está complicado? Tá tudo bem? Posso seguir? Beleza. Então vamos lá. Obrigada. Qualquer coisa vocês têm que interromper. Dr. Jorge Andréa, ele acredita que neste inconsciente passado nosso, essas memórias que nós vamos fazendo de comportamentos, principalmente ele toca dos comportamentos negativos, mas também os positivos, eles ficam impressos ali em formas daquilo que ele chama de vórtices espirituais ou núcleos em potencialização, que representam pontos vorticosos em forma de vórtice, aquele formato que os furacões têm, né? Vorticosos, ocupando dimensão superior em relação à matéria, fazendo parte da zona do inconsciente, zona espiritual, em região específica, inconsciente passado. Por que que eles ficam ali? Eles são gravados em formas energéticas, eles ficam ali para ir sendo jogados na medida das nossas possibilidades e das nossas forças para a periferia, porque eles vão sair em formas de desequilíbrios emocionais ou em formas de doença. Mas só vão sair de conformidade com aquilo que a gente pode segurar a onda. Por quê? Porque Deus não bota peso maior do que o meu ombro possa suportar para carregar, não é verdade? Então, assim, a gente erra, né, em atacado e vai resgatando a varejo. É mais ou menos assim, né? Erra em atacado, erra em grande quantidade, mas o resgate é a varejo, entende? Uma linguagem bem comercial. É em suaves prestações, para aqueles que não entenderam, né? A gente erra em atacado, tem grande quantidade de erros, mas os erros que a gente cometeu, a gente não resgata tudo de uma vez. Por quê? Porque a gente não daria conta. Isso seria uma punição. E a finalidade da lei divina é nos educar e não nos punir. Então, ele vai saindo, na medida em que a gente vai dando conta, ele vai vindo para a periferia, em formas dos mais diversos desequilíbrios, tanto emocionais como físicos. Para quê? Para a gente ir limpando as nossas zonas espirituais, porque isso aqui tudo são zonas espirituais, que a gente tem que limpar. São arquivos que nós armazenamos de erros cometidos, mas que precisam ou não precisam ser solucionados? Precisam ser solucionados, para que a gente possa sair dos ciclos reencarnatórios de dor, alcançando a culminância de espíritos puros, que são espíritos que não precisam mais reencarnar. Então, eles vão saindo em suaves prestações. Então, eles ficam ali em formas de núcleos de potencializações, em vórtices espirituais, em núcleos, né, energéticos guardados, e à medida em que a gente vai oferecendo condições, eles vão sendo jogados para a periferia, para serem equacionados. Foi? Espera aí, que eu tenho que chegar no próximo slide. O que seriam esses vórtices espirituais ou núcleos em potencialização? Vou ler a definição. Seria unidade psíquica, né, de variáveis potencialidades, que tem aqueles muito negativos, mais ou menos negativos, os positivos, em virtude dos graus evolutivos em que se encontram. Os núcleos em potencialização, embora representando elementos próprios ou fontes de energia específicas, encontram-se globalizados na emissão de energias, definindo a tônica vibracional. Cada um tem um tipo de vibração, claro. Quanto mais errado, pior é a vibração, né? Deixa eu ver onde que eu estou lendo aqui. Definindo a tônica vibratória de cada ser. Seria um grande reservatório de muitas memórias boas e ruins, perdidas no tempo imensurável, de formação, caminhando sempre em busca de constante aperfeiçoamento. Para aperfeiçoar, ele tem que ser jogado para a periferia, né? Que importância eles teriam? Todas as atividades da psique estariam na dependência das informações desses campos do inconsciente. Então, as ideias inatas que nós trazemos também faz parte, né?
No caso, o inconsciente passado. Distribuição. As fontes mais próximas da periferia, fazendo limite com o inconsciente atual, seriam os campos de energia mais condensadas, lembra que eu falei para vocês? E que, portanto, precisam ser resolvidas. Mais afinizadas com a matéria. As fontes energéticas mais internas, fazendo limite com o inconsciente puro, seriam de energias mais quintessenciadas, mais evoluídas, de modo a incentivarem o mesmo e orientando os campos externos. Porque, afinal de contas, a gente tem que ter coisa positiva para poder trabalhar negativa, né? Porque senão, como é que se trabalha? Não se trabalha. Foi? Tá dando para entender em linhas gerais? Vou seguir, hein? Quem cala, consente. Vamos embora. Bom, essas zonas espirituais, aí que vai vir o nó do negócio. Elas são jogadas lá, esses núcleos em potencialização que precisam ser resolvidos, né? Que estão na contramão da lei de Deus, eles vão ser jogados nas nossas células, especificamente nos cromossomos, que vão direcionar toda a nossa formação corporal. Então, se o menino Júlio, em outra vida, ele lesou essa área aqui, o aparelho fonador, a glote, a epiglote, né, o aparelho fonador, porque primeiro ingeriu substância corrosiva e perdeu a voz, não suportou, se matou por afogamento. Então, a amazona muito lesada, não é? Esse arquivo do erro vai entrar aqui nas células cromossomiais dele e vão fazer com que esta região aqui seja uma região suscetível de diversas desarmonias, das mais variadas possíveis. Então, ele pode ter problema na tireoide, paratireoide, problema na garganta, diversos problemas de alergia, porque a pessoa que tem alergia, muitas vezes ela não faz edema de glote e morre. Então, o acaso não existe. E vai por aí afora. Cânceres nessas regiões, tudo que você puder pensar de coisa ruim, ela pode ter problema nas cordas vocais, ter problema com a fala, pode desenvolver problema na fala, e vai por aí afora. Ok? Pode ter gagueira, aí já está mais ligada ao quê? A uma questão emocional, algum erro do passado que a pessoa cometeu, agora ela vem gaga, por exemplo. Ok? Foi? E aí a gente vai entender por que que nós somos herdeiros de nós mesmos, porque essas informações vão sair, vão ser direcionadas diretamente nas células, lá, nos nossos, determinando os nossos cromossomos, determinando a nossa genética, determinando as nossas suscetibilidades físicas. Citei o caso de quem? Do menino Júlio. Foi? Que isso, Renata, eu que agradeço a paciência de vocês. Tá indo? Vou passando, hein? Tô acreditando que alguma coisa ficou. Vou lá. E a reencarnação do Júlio, né? Mero problema de padrão vibratório. Lembra que falou sobre o campo mental? Se a gente vibra mal, o nosso perispírito vai ser mais grosseiro, não vai? Cada qual de nós respira em determinado tipo de onda. Vai influenciar no nosso pós-morte, que vai dizer em que dimensão espiritual a gente vai ficar parado, ou vai ficar estacionado ali por um tempo, né? Mas também vai falar da nossa condição vibratória e de evolução. Por isso que eu falei, nos denuncia. Lá não tem como a gente fazer de conta que é bonzinho se não for. Então, quanto mais primitiva se revela a condição da mente, mais fraco é o influxo vibratório do pensamento, induzindo a compulsória aglutinação do ser em regiões da consciência embrionária ou torturada, onde se reúnem as vidas inferiores que lhes são afins, são os umbrais, né? Ou mesmo a treva, né? O crescimento do influxo mental no veículo eletromagnético, que é o perispírito, em que nos movemos, após abandonar o corpo terrestre, está na medida da experiência adquirida e arquivada em nosso próprio espírito. Então, é só refazendo aquilo que a gente falou. Quanto mais evoluído, menos densidade tem o perispírito. Mais luminosidade, mais evoluído, menos evoluído, mais denso é o perispírito, menos luminosidade. Quanto mais evoluído, menos denso o perispírito, mais luminosidade. Menos evoluído vai ficar em regiões das trevas dos umbrais, mais umbral grosso, umbral médio. Mais, menos denso pode ir para o nosso lar, até um plano acima. E vai ter também mais luminosidade se for mais evoluído, ok? Isso aqui é só relembrando as propriedades do perispírito. Lembre-se que esses slides são todos de vocês para vocês usarem, tá bom?
Uma coisa guardada não tem finalidade, então para que eu vou guardar? Se for bom para alguém que use, né? E aí ele continua com o menino Júlio. Não nos afastemos das observações práticas para estudar com clareza os conflitos da alma. Tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia no centro de força. Qual o centro de força dele que está desarmonizado? O laríngeo. Então, ele vai vir com os mais diversos problemas nessa região aqui. Ele pode ter de tudo. E a gente vai ver para frente qual vai ser a perturbação que o menino Júlio vai passar quando reencarnar de novo. Eu vou parar a aula aqui, eu vou mais um pouquinho à frente, eu vou entrar na reencarnação propriamente dita. A gente sabe, né, que o perispírito é onde está os chakras, e ele vai jogar a informação toda para o corpo físico. Então, dentro do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, quando ele vai falar da mente, ele fala que a consciência está no espírito, né? E que a mente é onde produz o pensamento e a vontade, que a nossa mente é um reflexo da nossa consciência. Então, uma consciência menos evoluída, como vai ser essa mente? Menos evoluída. O que ela vai jogar para o perispírito, para o corpo? Só problemas, gente. Só problemas. Só desequilíbrios. Não é assim? Não é assim? Porque se a mente é o reflexo da consciência, o perispírito é o reflexo da mente. E o corpo físico é o reflexo do quê? Do perispírito. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos. É só para a gente entender isso. Só trouxe um embasamento para a gente ter certeza sobre isso. Ok? E a fonte para a gente poder ler e embasar aquilo que a gente está contando aqui, que isso não vale dizer que eu estou dizendo por dizer, mas está lá escrito. Né? Então, considerando a reencarnação de Júlio, né, ele vai ser herdeiro dele mesmo, né? Todo esse potencial está sendo jogado aqui para um corpo físico que já vai vir com uma marca nessa região aqui, vai trazer suscetibilidade. E a gente vai falar nessa suscetibilidade quando Júlio reencarnar e o problema que ele vai passar. Mas eu não posso contar o livro para vocês antes do momento, né? Não tem nem graça, que tem muita gente que já até leu o livro todo, mas tudo bem. Isso daqui que eu trouxe foi só para falar que, lembra que eu falei que as energias vinham todas, eram jogadas primeiro no coronário, e do coronário ele era distribuído para todos os outros chakras? Esses slides vão ficar aqui só para vocês verem o mecanismo de como isso é feito, tá? Numa outra aula, quando houver uma oportunidade, eu aprofundo isso. Mas a epífise, né, ou melhor, a glândula pineal, que vocês mais conhecem, né, a glândula pineal, ela é cheia de cristais de apatita. Quem explica muito isso é o Dr. Sérgio Felipe. Então, quando essas energias vêm lá do espírito e que é jogada para os chakras e vai primeiro no coronário, esses cristais têm por finalidade converter a energia eletromagnética em neuroquímica. Ele fica ricocheteando aqui para mudar de um tipo de energia para outro. Ele faz a adaptação das energias. E o doutor Sérgio Felipe explicou isso de uma forma científica para a gente, comprovando de que é assim que é feito mesmo. Uma outra ocasião, eu vou falar mais sobre isso daí, tá bom? Mas vou deixar isso lá, nos slides, para vocês já irem, de uma certa forma, se familiarizando, tá bom? Aqui, essa parte final também, eu vou deixar para vocês lerem, porque é uma repetição daquilo que eu estou falando. Porque aí o Clarencio vai falar do chakra coronário, a função dele, o chakra laríngeo, né, que vai presidir os fenômenos vocais, inclusive a atividade do timo, tireoide, das paratireoides, por isso que a gente pode vir com uma série de distonia em todas essas glândulas, né? Ele só vai reforçar aquilo que a gente falou. O gástrico responsável, o cardíaco, vamos lá. Cadê o cardíaco? O cardíaco que sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio, e também todas as funções cardíacas, né, de bomba, que vai impulsionar o sangue, a circulação, levar sangue para todos os lugares. O esplênico, em que o corpo denso está sediando o baço, regulando a distribuição e regularização dos recursos vitais, né? Então, porque o baço também é formador de sangue. Então, ele vai pegar o fluido vital que nós temos, junto com a formação das células de defesa e do sangue, vai distribuir todo
a energia vital para o corpo também, além de levar sangue, a série branca e a série vermelha para toda a localidade do corpo, ele vai fazer circular o fluido vital também. Então, isso é de suma importância para todos nós. Então, cada chakra vai trazer o seu referido, a sua referida função, vai estar levando, vai estar proporcionando uma função aos nossos órgãos, tá bom? O resto foi só, eu só quis aqui dar uma ênfase novamente ao chakra coronário, eu botei ele em preto, ele vai poder trazer várias disfunções aqui nessa área, problema de tireoide, paratireoide, do timo, problemas vocais, problemas de edema de glote, uma série de situações muito difíceis, infecções nessa área de repetição. Então, ele é herdeiro de quem? De quem o menino é herdeiro? Ele é herdeiro dele mesmo. De quem que nós somos herdeiros? De nós mesmos. Tá ok? Então, o final é só um plus e uma revisão de tudo que eu já falei aqui, não tem nada de diferente. É só para vocês lerem, recordarem e fazer link, tá bom? Então, era isso, gente. Agradeço a presença de todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo envolva os nossos pensamentos e reforce a nossa força, fé e coragem para nós vencermos a nós mesmos e construirmos um futuro muito melhor para a gente do que aquele que a gente está vivendo hoje. Né? Muito obrigada, gente. Uma boa noite. Boa noite, Eline. Boa noite.